queridos? Olá, tudo bem? Pois bem, vamos lá, vamos corrigir o tema correspondente a essa primeira parte de revisão URGS, ou seja, tema acerca de propriedades gerais da matéria, sistemas materiais, em suma, química geral. Então vamos começar aqui com a questão de número 8, uma questão bem boa, bem fácil, sobre modelos atômicos, que diz assim: considere as seguintes informações. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo. Não, já tem um erro muito sério aqui. Isso é bom da URGS, né? A URGS ela é bem direta, bem clara. Mesmo que tenha esse ônus de ter muito mais conceito, por ser uma prova muito mais ampla, integral, digamos assim, né? Ela traz de maneira bem sucinta e direta. Ou você sabe ou você não sabe. Então a maior parte do volume do átomo, obviamente, não é constituído pelo núcleo, né, pessoal? É um grande vazio. O átomo de Rutherford é o átomo planetário, onde tem um núcleo muito centralizado, pequenininho, e um grande espaço vazio ao redor onde os elétrons se encontram, chamado eletrosfera. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo, tá certo? O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, tá certo? Naquele átomo cebola ali de Bohr, né? Ele vai acabar emitindo excesso de energia, emitindo ali fótons, exatamente. Tá certo, porque é uma quantidade bem definida de energia luminosa, no caso chamado fóton. Resposta certa, letra D. Próxima questão, bem fácil também, considera a geometria molecular dos íons, beleza. Então ele quer que tenha todos trigonal plana. CO2 é muito fácil, por isso que o professor falou, é bom você saiba previamente algumas para não lhe atrapalhar. CO2 acelera muito a resolução da questão. CO2 tem o carbono que tem 4 elétrons de valência e o oxigênio que tem 6. Então ligando os elétrons de valência para fechar 8, você tem essas duas áreas de repulsão. Tá? Aqui você tem uma, aqui você tem outra. Ok? Caso você tenha dificuldade para montar isso, sugiro que você dê uma olhadinha na aula de ligações químicas, onde o professor faz vários exemplos básicos. Lembrando que o intuito aqui é uma revisão, né? Será uma revisão. Então o professor vai ser mais objetivo, pois os alunos que acompanham desde sempre já desenvolveram, evoluíram bastante, desenvolveram esses conceitos, tá? Mesmo assim, eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, o carbono, por estar na família 14, tem 4 elétrons de valência. Precisa de mais 4 para ficar com 8, igual aos gases nobres. O oxigênio tem 6, pois está na coluna 16. Precisa de mais 2 para ficar com 8 e, desse modo, atingir os gases nobres. Veja que, desse jeito, há formação de duas ligações covalentes, né, gerando, como juntas, uma ligação covalente dupla. Okay? Então, você vai ter uma dupla aqui e uma dupla aqui, certo? São duas áreas de repulsão. Lembrando que os elétrons se repelem, formando ali uma molécula de ângulo de repulsão 180 linear. Então, sabendo que CO2 é linha, você já arrisca duas alternativas. Ok? Outra coisa, NH3, que é amônia, que é outro clássico que o professor pediu, por favor, não esqueça. Tem o nitrogênio como átomo central, lembrando que o primeiro, exceto nos ácidos, o primeiro elemento é sempre o central. Ok? Então você vai ter ali, fechou? Amônia, beleza, tá aqui, fechou? O nitrogênio tá na 15, tem 5, o hidrogênio tem 1, precisa de mais 1 para ficar que nem o gás nobre hélio. E você vê uma molécula piramidal, são 4 áreas de repulsão e um PEL, um par de elétrons livres. Então é uma pirâmide, logo o NH3 não pode entrar, só com 2 movimentos você já fica com a resposta certa. Para ele fazer aqui as moléculas, evidentemente o professor vai fazer para você. Lembrando que o enxofre está na família 16, faz 3 duplas. E lembrando também que o octeto, pessoal, ele é extrapolado com frequência. Sempre você deve obedecer o mais eletronegativo, que é justamente, no caso aqui, o oxigênio, aqui o flúor, elemento que fizemos na aula de revisão, ok? E aqui, para finalizar, N dupla O. Ah, professor, é dativa. Querido, não se usa mais dativa hoje em dia, né? Não é comum, assim, você pode até usar dativa para manter a teoria ou regra do octeto, mas não é mais comum. A gente sabe que os elementos menos negativos acabam extrapolando o octeto, como é o caso aqui do nitrogênio. Tá? Nem precisaria chegar no mérito do nitrito, no caso nitrato, desculpa, justamente porque você já poderia, por eliminação, ficar com essa resposta, a resposta certa. Se é menos aqui, tá, pessoal, significa que o oxigênio ali, ó, ganhou um elétron e ficou com 7 elétrons de valência, precisando de mais um para completar 8. Ok? 10. Nobel de Química, tá. Ele fala ali que biomoléculas, a técnica conhecida... Ó, isso é interessante.
Ele falou que o prêmio Nobel é muito comum na URGS. A URGS sempre retrata o prêmio Nobel do ano anterior. Então fica a sugestão, o prêmio Nobel desse ano, 2019, foi acerca de baterias de lítio, certo? Então talvez na última questão você tenha uma questão sobre baterias de lítio, onde ele fala do lítio e tal, mostrando que o lítio é um ótimo doador de elétrons e assim por diante. Tá? Então você vai ter ali letra... Vamos ver o que ele quer, né? Antes de chegar na resposta certa. Então, o prêmio Nobel, beleza, tá ali, desenvolvido técnica microscopia eletrônica criogênica, permitindo a visualização tridimensional. Tá. A técnica consiste em resfriamento rápido da água intracelular, levando à formação de um sólido não cristalino denominada água vitrificada. Então, ele faz isso para quê? Para não comprometer a estrutura celular, afinal, a água ela expande ao congelar. Então, se ele faz ali um resfriamento muito rápido da água intracelular, segundo ele, forma um sólido não cristalino, ou seja, não forma os cristais de gelo que a água forma normalmente. Desse modo, há a conservação da célula, não destruindo assim paredes celulares e vários outros componentes e organelas celulares, justamente em função da expansão da água. E ele diz, a água na temperatura ambiente é líquida devido às fortes interações entre suas moléculas. Tá certo? Muito certo, por sinal. A água deveria ser gasosa, pessoal. Afinal, a água ela tem 18 gramas por mol de massa. E o metano, que é o seu, digamos, grande parceiro em termos de massa, olha ali, tem 16 gramas por mol, ele tem um ponto de ebulição de menos 184 graus Celsius. A água tem um ponto de ebulição de 100. Por que a água é tão mais assim difícil de ferver? Porque a água tem interações de hidrogênio super fortes, tá certo? A água abaixo de zero cristaliza mantendo essa densidade. Não, querido. A água, quando congela, ela vai literalmente diminuir a sua densidade. A prova disso é que o gelo boia. Errado. Resfriamento rápido empregado do metano evita a formação de cristais e mantém a integridade celular. Sim. Inclusive no próprio texto ele diz ali, ó. Permitindo a técnica consiste em resfriamento rápido da água intracelular, levando à formação de um sólido não cristalino. Para quê? Porque ele desenvolveu uma técnica para visualizar tridimensionalmente as biomoléculas. Então você precisa, nas células, não comprometer a célula viva, né? Mantendo-a. E desse modo, para mantê-la, para não expandir demais as paredes celulares, destruir certas partes da célula por causa da expansão da água, obviamente você precisa de um congelamento diferenciado. Então tá certinho, resposta certa, letra D. Fosfato de sódio, embora seja considerado, vamos desenhar o fosfato de sódio, lembrando que o professor falou, tem que saber alguns ânions, e o ânion fosfato é um deles, está aqui o fosfato. Fosfato tem uma carga de menos 3, você passa o 3 para cá, passa o 1 para lá, e a estrutura vai ficar Na3PO4. Se você tiver interesse de saber como é que fica de forma estrutural, fica assim, ó. Oxigênio, lembrando que é o íon, sódio mais e sódio mais, ok? Desse jeito. Então você tem ligações iônicas aqui e aqui, ligação iônica e ligação covalente no restante, nas demais partes, certo? O fosfato de sódio, embora seja considerado iônico, possui ligações covalentes. Claro, tá certo. Aqui é covalente, que é A metal e A metal, covalente, certinho. Correto. Sabendo que a primeira está correta, já ficamos entre 3. Tá? O composto iônico tem pontos de fusão e ebulição mais elevados que os moleculares. Tá? Muito certo. Vide o sal de cozinha, por exemplo, que ferve a 1400 e alguma coisa, enquanto que a água ferve a 100. Então, sabendo que a segunda está certa, você já fica entre duas alternativas. E o BF2 não obedece ao octeto. Tá certo. Verdadeiro. Letra A. Tá, e aí por quê, né, professor? Pô, querido, como por quê? B tem 2 elétrons de valência. Lembrando que o total dele é 4. Se ele se liga ao flúor, ele vai fazer o quê? Ele vai doar esses elétrons para o flúor e vai ficar B mais 2. Se o flúor, o berílio tem um número atômico 4, ele doa 2 elétrons, ele fica com um total de 2 elétrons. 2 elétrons não é oct 8, então não completa o octeto de jeito nenhum. Ok? Resposta certa.
Bom, próxima questão. Essas questões, pessoal, eu não gosto que você faça com fórmula. Se você quiser fazer com fórmula matemática, você faz uma média ponderada. Você pega o primeiro isótopo, que tem massa 79, e multiplica pela porcentagem dele, que é de 75%. 75%, mais, aí você pega a média do outro e faz, ó, 81 vezes 25%, perdão, olha, eu já estou colocando os valores aqui. A gente não sabe a porcentagem deles. Mas seria o seguinte, ó, 79 vezes x%, assim, e a massa total ele te dá ali é 79,9, ok? Mais 81 vezes y%. Então você pode fazer isso, lembrando que y vai ser igual, também se você quiser brincar, ó, y% seria igual a 100% menos x, daria para fazer isso, que é 1 menos x, popular 1 menos x. Eu acho muito pior você pegar e aplicar isso aqui, né, pegar e substituir aqui o y e tal, não é muito inteligente. Eu vou explicar por quê. Porque essas questões, elas requerem um pouco mais de dinâmica. Você faz o quê? Ó? Você faz o seguinte, você faz uma linha, já expliquei isso várias vezes em aula, faz uma linha. E você vai pensar, querido, você faz os dois limites. Ó. A média tem que ser entre 79 e 81. Se tiver 100% de 81, ó, 100% de 81, ó, quando você vai caminhando para cá, vai aumentando a porcentagem do isótopo 81. Quando você vai caminhando para cá, vai aumentando a do 79, numa eventual mistura entre os dois. Se ficar no meio do caminho, é porque tem 50% de cada um, e a metade do caminho é 80. Veja que a média é 79,9, então não está no meio do caminho, está aqui assim. Significa que você começou a caminhar, ó, e veio bastante para cá, ó. Começou, 0% do 79, só tem 81, 100% de 81. Ó, conforme você foi caminhando para cá, tá vendo? Ó, aumentou 25% do 79, 50% de 79. Aí foi, ó, 75% de 79, vai ficar ali em 79,5 e 100% do 79. Se parou aqui, querido, é porque é uma porcentagem um pouco acima de 50%. Só isso. Um pouquinho acima. Tá aí, um pouquinho acima é quanto? Ué, um pouquinho acima de 50%. E detalhe, tem mais bromo 79 do que 81. Porque a média está nessa região aqui, ó. Está nessa região, ela está mais próxima do 79 do que do 81. Então não precisa fazer conta, perde-se muito tempo fazendo conta, e não é a exatidão também que se quer aqui. Quer ver, ó? 75% de 79, pode ser, deixa lá. 55% de 79, pode ser, porque tem maior bromo 79, maior quantidade. Mas não pode ser essa, nem essa, nem essa. Porque essas três indicam maior quantidade do bromo 81, e não é verdade o que você está vendo ali. Agora, seria 75%? Para ser 75%, tem que estar aqui, ó. Assim, 75% de 79. E não tem isso, né? Então tem que ser um pouco a mais que 50%. Resposta, 55. Então eu não vou nem corrigir ali a fórmula, se você quiser aplicar, pode fazer conta, não tem problema. Não é muito esperto, não é muito inteligente. Eu prefiro que você faça o que eu acabei de mostrar, faça dois limites, faça uma linha e veja onde a média vai ficar, que é uma média ponderada. 13. A sílica presente na areia e o gás carbônico fazem parte da mesma função inorgânica, óxidos, tá certo? Lembrando que a URGS é apaixonada por sílica, então você tem que saber o que é sílica, que é SiO2. O NOx do oxigênio no OF2 é menos 2, tá errado, é mais 2. Porque o flúor, né, pessoal, ele é menos 1 e ele é mais eletronegativo. Então, para dar 0, mais 2. A primeira tá certa, sabendo que a primeira tá certa, você risca E e risca D. E aí você vai pegar o número, o NOx do oxigênio, é menos 2, está errado. Falso. Opa, já acabou a questão. Maravilha. Adoro a URGS por isso. Objetiva, prática. O óxido de alumínio comporta como óxido ácido. Não, querido. O alumínio... Ah, perdão, tem um complemento. Ou como básico. Tá certo, porque ele é anfótero. Lembrando que os anfóteros mais importantes são a alumina e o de zinco. Os óxidos anfóteros são aqueles que têm comportamento duplo, podem se comportar tanto como base, tanto como ácido.
Vai depender do reagente que está reagindo com eles, ok? Lembrando que se você quiser saber o comportamento dos óxidos anfóteros, temos a aula de inorgânica lá no início deste ano, que está bem completa para você acompanhar. Normalmente os óxidos anfóteros são aqueles que ficam na região dos metais, na linha ali entre metalóides, né? E também que tem variação de NOx, não fica com NOx nem muito pequeno, que corresponde a um óxido básico, e nem muito alto, que corresponde a um óxido ácido. Mas para não lhe confundir, sugiro que você guarde apenas alumínio e zinco, que são os dois mais importantes, os dois mais assim evidentes. Próxima questão. A sinal alternativa que tem o volume de gás liberado. Gás liberado são todos os gases. Lembre que você tem dois gases aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é observar que essa reação não está balanceada, então você vai ter que balanceá-la. Nada se cria, você sabe muito bem. Como tem dois hidrogênios, dois aqui. Desse modo, você vai ter 2 nitrogênios, aí multiplique por 2 aqui também. E desse jeito você vai ter um total de 6 oxigênios. Veja, você já vai ter um aqui, mais 2 vezes 2, 4, dá 5, basta multiplicar por meio aqui na frente. Bom, desse modo, o que você vai ter? 2 está para 1, está para 2 e está para meio. Essa é a proporção que você vai ter. Aí o que você vai fazer? MV. MV, como o professor mostrou na aula, né? E vamos ver o que ele quer. Ele fala em gramas de ácido nítrico. Então vamos pegar a massa aqui do ácido nítrico, 2 vezes a massa, que vai ser 1 mais 14 mais 16 vezes 3, que vai dar 48 mais 15, que vai dar 50, 63. 2 vezes 63 gramas. E ele pede o número de gás liberado, volume, né? Então você vê o volume. Veja que o volume de gás você vai ter 2 mais meio mol. Tá? Então você pode somar isso aqui, que vai dar 2,5 mol vezes 22,4. Ao invés de você fazer 2 vezes 22,4 mais meio vezes 22,4, que vai te dar 48 mais 11,2, né? E 48 mais 11,2 vai te dar 49, mais 11 vai te dar 50 e 60, né? É isso que você vai ter. Então, de forma bem simples, não esqueçam, é fácil de fazer essa continha, essa questão em geral. Você pode só fazer de jeito mais rápido, assim, para não tomar muito seu tempo, ok? Então vamos lá, só para nós resolvermos aqui. Vamos montar aqui o quadrinho, da 56, na verdade, não 60, tá? Para você não fazer conta. Então vamos fazer ali a conta, tá? Então, 2 vezes 63 está para 2,5 vezes 22,4 litros gasosos. 6,3 gramas está para X. Então o URGS é fácil, estequiometria na URGS é muito simples. Lembrando que a primeira linha sempre tem que sair aqui da tabela MMMV. Se você não fizer isso, querido, sempre vai dar errado. E a segunda linha vai sair efetivamente do exercício. Veja, 6,3, tá vendo? X, que é a pergunta. Ah, mas eu não entendi por que tu fez isso aqui, ó. Isso aqui não fez sentido. Querido, porque ele falou que é volume de gás, ele não falou de qual gás. Então, se é de gás, todos os gases, são todos os gases. Tem 2 mols aqui deste, que dá 2 vezes 22,4, 44,8, mais meio mol desse, que dá 11,2. E 44,8 mais 11,2, né, vai te dar 56 litros. Pronto, que é o que você vai ter aqui, ó, 56 litros. Ok? Então, é bem fácil, né? E essa continha que você vai fazer ali vai dar quanto? Ó, se fosse 63, seria a metade de 56. A metade de 56 é 28. Como é 6,3, 2,8. Assim. Tá? Resposta certa, letra B. Questão bem fácil, bem simples, nada muito complicada. Certo? Bom, vamos para a próxima. A próxima questão é a 15.
Na 15 você vai ter, associa as colunas, muito fácil a questão, né? Então essas questões aparecem bastante na prova da URGS, aproveitem isso para não perdê-las. Aí eles dizem o quê? A sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, vamos lá, alcalino. Alcalino tem que ser, obviamente, o potássio. Então só com isso você já elimina várias alternativas, olha ali. Deus do céu. Tá? E aí ele fala halogênio. Halogênio tem que ser o bromo. Acabou a questão. Não acabou, infelizmente, senão solta pouco. Alcalino terroso. Tem que ser ali o magnésio. Agora acabou. Acabou, viu? Então, questão desse tipo cai na URGS, aproveitem, não errem. Ó, lembra que eu dei uma aula para você agora de revisão falando de dupla troca? Pois é, aqui você tem que fazer isso, ó. Ácido sulfúrico, vamos lá. Nitrito com potássio. Nitrito de potássio, H2SO4. O que vai acontecer? Vai formar 2HNO3, NO2, desculpa, é uma dupla troca, mais K2SO4, tá? Então formou isso. Na próxima você vai ter carbonato com ácido sulfúrico. Pessoal, exatamente como eu fiz em aula, tudo bem? Então basta você separar os íons e fazer a dança dos íons. Vamos lá, vamos separar os íons. Ó. São 2 sódios mais 1 carbonato menos 2, 2H+, 1 sulfato menos 2. Basta você trocar os íons de lugar. E aí você vai ter o quê? Ó? Na2SO4, que é o sal, um sal solúvel, mais H2CO3, que é o ácido. Lembrando que o H2CO3 sempre vira água e gás carbônico, né? Não dá para esquecer disso. E a última ali, que é o bário, nitrato de bário, com H2SO4, vai dar sulfato de bário, tá? Só abram os íons, dá sempre certo, mais 2HNO3. Tá? Então, ó, sulfato de bário é um sal insolúvel, forma sal insolúvel, precipitado. Tá aqui, tem que terminar em 3. Só sabendo que termina em 3, você já risca 3 alternativas. Ele fala também forma ácido fraco e forma gás. Gás é o ácido carbônico que forma gás carbônico. Então, forma gás é aqui. E você já sabia dessa previamente pela última. E forma ácido fraco ou forma sal básico. Ó. Não formou sal básico, isso aqui é um sal neutro. Base forte com ácido forte dá sal neutro. Pessoal, não vou nem repetir onde é que se encontra essa informação. É lá naquele cartãozinho que eu falei bilhões de vezes. Tem que decorar aquele cartão, ele é muito importante para sua prova, né? Que é o cartãozinho, ó, vou te mostrar, a pessoa tem um bom coração, vai mostrar para você. Ó, olha o cartãozinho que você tem que decorar. Esse aqui, ó, eu pedi para você botar de papel de parede do seu celular. Esse aqui, de fundo de tela, né? Desculpa, proteção de tela. Tem que decorar. Aqui você tem, ó, sulfatos, ó, de bário ali, tá vendo? Chumbo e cálcio são insolúveis. Esse cartãozinho você tem que decorar, tá? Se você quiser, pausa o vídeo, volta um pouquinho, tira um print, né, e pega esse cartão. Então, forma gás, ácido fraco seria aqui, porque forma o HNO2. HNO2, se você usar a regra, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 1, teria que ser moderado. É verdade, a gente pode ficar discutindo horas aqui e divagando. Mas a URGS considerou como fraco e também não tem outra possibilidade, né? Então, resposta certa, letra para variar, ó, rufem os tambores, veja só, que tal? Letra D, querido. Sempre na dificuldade está ali a letra D de divino, de Deus, da aprovação, para lhe salvar. Pois bem, vamos para a próxima. Questão aqui muito fácil sobre um planeta. Tem tendência em perder 2 elétrons ao formar compostos. Quem são esses compostos? Obviamente são os metais alcalinos, tipo bário, né, que está ali, tem tendência. O cálcio tem NOx fixo mais 2. Né, então os outros estão fora. Bário ou cálcio. Núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons. Bom, basta você fazer a continha, né? Então você já ficou com bário e cálcio. 20 menos 20 dá 20 nêutrons. Lembrando que o número de nêutrons você faz pelo número de massa menos o número atômico, tá? E ali, ó, 137 vai dar 1, aí você corta, né? O 3 vai dar 13,
vai te dar 8,81, ok? 81, certo? Desse modo você tem o quê? Você tem justamente como resposta certa, ele diz ali que tem um núcleo com muito maior número de nêutrons em relação aos prótons. Isso você encontra onde? Justamente no bário. Então a resposta certa é a letra B, bário, ok? Bem fácil a questão, né? Vamos torcer para que aconteça de novo agora, ocorra mais uma vez uma questão como essa, querido. Tá? Letra B, bem fácil, bem simples. Vai estar lá esperando por você, certo? Continuemos então. Ó, essa foi a questão que eu comentei que caiu com distribuição eletrônica, mas veja, não é tão difícil, basta só você contar. 2 mais 2 mais 6 mais 1 dá 11. Então esse é o sódio, que é o elemento de número atômico 11. 2 mais 2 mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 5, 17. É o cloro. E aqui vai ser 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, e 10 é o neônio. Prontinho. X e Y tendem a formar ligação iônica. É o exemplo da ligação iônica que é o NaCl. Fechou. Fechado. O quê? Sai daí. Tecnologia. Que bom isso. Adoro quando trava. Pessoal, só um momento de estresse aqui com tecnologia. Jesus amado, aí. Até inverteu. Agora foi. Desculpa por você que tem labirintite vomitar agora nesse momento. Tá? Meu Jesus amado. Ai, tá bom. Deixa eu voltar aqui, tá? Isso, sai daí. Poxa, meu. Pessoal, só um momentinho. Vou desligar e já volto aqui. Não precisou. Consegui. Meu Deus do céu. Que laço. Fechou. 35, a massa atômica de alguns elementos. Que vergonha esse momento, assim, de pau para a tecnologia. A massa atômica de alguns elementos na tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio, cuja massa atômica é 87,61. Interessante. Pronto. O que deve ser? Se a massa é quebradinha, queridos, eu tenho uma explicação muito fácil, é porque existem vários isótopos desse elemento. Então, a presença de isótopos diferentes desse elemento, por isso que ela é quebrada. Certo? Fácil e simples assim. Sempre lembre que só será inteiro se houver apenas um átomo daquele elemento. Se você tiver mais que um átomo de um elemento, você vai ter isótopos. Esses isótopos terão suas porcentagens ponderais e você vai precisar fazer uma média dos isótopos para poder achar ali a massa média, né? Porque quando você consome um átomo de um elemento, você não pode separar um isótopo do outro de uma forma simples, né? Então, eles vão se encontrar juntos, efetivamente, na amostra, só que com porcentagens diferentes. 36. Por essas questões econômicas, essa questão pode cair de novo agora, hein? Fica a sugestão, tá? Fala ali, tá, beleza, tocou, tá, maravilha, medalha. Considerando as 3 medalhas têm a mesma massa, assinale a alternativa que apresenta as medalhas em ordem crescente do número de átomos metálicos. Tá, então é interessante isso. Infelizmente, você vai precisar achar a massa de cada um deles, né? Você não consegue fazê-lo sem a massa respectiva, tá? E essa questão é uma questão muito mais de matemática do que de química também, né, pessoal? Uma questão bem fácil. Tudo é fácil pra ti. Não, querido, mas essa não é difícil, não. Quer ver? Eu vou mostrar pra ti, ó. Vou te ajudar. Fica tranquilo, o professor tá aqui pra isso. Deixa eu pegar aqui a massa dos elementos. Vamos pegar prata. Prata, o professor sabe de cabeça.
vai ser 108. Massa do cobre também, que é 64, 63,4. Arredonde para 64. E do zinco é 65,3. Então arredonda para 65. E a do ouro, eita, e agora eu não lembro. Acho que é 198, 197. Ah, que terrível isso aí. Se eu tivesse um professor de química que ia me ajudar, triste ser mangolão, fazer piada ruim também e, enfim. Não saber de cor a tabela periódica. Que vergonha para um educador. Vamos lá, ouro, vamos lá, 197, fechamos. 197. Ale, tá aí, ó. Ah, que tal? 197, beleza? Prontinho. Então tá, 197 pro ouro. 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 Tecnologia. Ouro. 197. Fechou, queridos? Pois bem, agora é só se divertir, é só se entreter, é só fazer as relações ponderais. Ele quer saber a massa. Tá, então eu vou dar uma dica. Para você fazer a massa para fazer o número de mols ou de átomos, perdão, a partir da massa, basta você fazer isso aqui, ó. 1 mol corresponde à massa da tabela, massa molar. A massa qualquer que você tem, x mols. Então, se você fizer essa continha, você vai ver que o x mols aqui, que vai te dar o número de mols, ó, n mols, assim, ele vai ser basicamente o número da massa, a massa qualquer, desculpa, pela massa da tabela. Então é muito fácil você fazer essa relação, porque basta você dividir a massa que você tem pela massa da tabela. Simples assim. Ok? Então, mas e qual é a massa qualquer que eu tenho? Eu não estou entendendo. Ele está falando ali que todas elas têm a mesma massa. Varia a diferença para os Jogos Olímpicos, o Rio, a composição foi distribuída. Considerando todas elas com a mesma massa. Então você pode inventar uma massa. Inventem uma massa. Ok? Para as 3 medalhas. Então vamos lá. Para a de ouro. A medalha de ouro ela tem 98,8% de prata mais 1,2% de ouro. Então essa questão, pessoal, ela é só uma continha de dividir, se você parar para pensar. Quer ver? Ó? Vamos lá. Primeiro, qual é a massa da prata? 108. Qual é a massa do ouro? 197. Se você fizer uma média desses dois valores aqui, com 98% de ouro e 197 de prata, não sei quanto é que vai dar, mas não vou fazer. Mas vai dar um número um pouquinho maior, vai ficar muito perto ali, né? Aquele mesmo esquema, lembra? Vai ficar muito perto ali dos 108, mas vai ficar um pouquinho mais acima. Então eu vou inventar aqui uma massa média para os dois, com 98,8% de prata e 1%, praticamente 1,2% de ouro, vai ficar com 110. Eu vou inventar aqui. Essa vai ser a massa média dessa medalha. Então vamos supor que a medalha tem uma massa de 10 gramas. Eu inventei, porque ele falou que todos têm a mesma massa. Então o ouro vai ser 10 gramas dividido por 110, prata 10 dividido por 108 e massa do cobre e zinco vai ficar entre 64 e 65. Então você já viu com um valor bem menor. Muito mais perto aqui da massa do cobre, que é 95. Então marca lá, sei lá, 64. 10 dividido por 64. Então basta você agora organizar os números. Quanto maior for o denominador, evidentemente menor vai ser o número. Pronto, ó. Questão muito fácil mesmo. Basta apenas... fácil pra ti que sabe fazer isso, porque tu faz a vida inteira, mim tem que saber fazer. Querido, o professor é bem burro. Fica tranquilo. Né? Se eu faço, você faz também. Basta você pensar um pouquinho em continhas de dividir. Só isso. Tá, então eu vou mostrar aqui pra você, ó. Tá, mas que eu não entendi esses números aqui que tu tirou da onde? Tirei da tabela periódica. Tá, mas por que ele não botou 108 ali? É porque uma média é tipo morango e laranja. Você bota 98% de morango e 1%, 2% de laranja. É evidente que o teu suco vai ficar com gosto de morango muito mais forte. Entende? Então, a média vai ficar muito mais perto do 108, mas vai ficar um pouco acima de 108. Por isso que eu chutei ali em 110. Tá? Tá, mas eu não entendi essas contas aqui. Ó, querido, eu fiz o quê? Eu fiz assim, 1 mol tem a massa da tabela, então x mols vai ter a massa que o exercício tá te dando.
Tá, mas aí qual é a massa que o exercício está me dando? Mas, querido, ele fala que todos têm a mesma, então você pode inventar uma massa. Então a resposta certa tem que ser o menor número de átomos ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Bronze. Ok? Ouro, prata e bronze. Resposta certa, letra E. Questão 36. Próxima questão. Ah, beleza. Usado em baterias. Bateria é a água de bateria, é o 3, é o ácido sulfúrico. Antiácido, tem que ser uma basezinha. 1. Usado em refrigerantes. Refrigerante é o ácido fosfórico, tem bastante na Coca-Cola. E por último, produto de limpeza. Produto de limpeza pode ser tanto o hipoclorioso aqui, né? Que forma hipocloreto de sódio, quando a água oxigenada também. Desculpa, a soda cáustica também. Os dois podem. Mas 3, 1 e 5 já dá para matar a questão. 3, 1 e 5. Resposta certa, letra E. Questão muito fácil. 39. NOx do hidrogênio. Pô, a primeira coisa que você tem que fazer é riscar as alternativas que tem mais 2. Porque como é que o hidrogênio vai dar 2 elétrons se o hidrogênio só tem 1, entende? Então só com isso você já fica entre 3 alternativas. Hidrogênio nos ácidos é sempre mais 1, querido. Sempre mais 1. Então também você já risca aqui embaixo. Aqui tem que ser 0, aqui é mais 1 e aqui é mais 1. Então só com isso você já sabe também que vai ter como resposta certa a letra A. Tá, mas por que a segunda ali é menos? Porque quando o hidrogênio se liga a um metal, o metal, obviamente, ele é muito mais positivo que o hidrogênio. Então o que ele faz? Ele doa o seu elétron para o hidrogênio. Ok? Questão de Stekio. Essa foi muito difícil. Bom, não é, pessoal. Sempre a mesma coisa. Pega ali e vê a proporção, que é de 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Proporção maravilhosa. Aí você faz o MMMV. A primeira linha tem que sair daqui, que é mol, massa, molécula e volume. Ele falou em grama de cloramina e grama de amônia. Então você vai para grama da cloramina, grama de amônia, e ele pergunta qual a massa da hidrazina. Então olha a massa dessas todas essas partículas, ok? Então vamos fazer aqui a massa de cada um deles com calma para a gente não se atrapalhar, tá? Da cloramina vai ser 14 mais 2 mais 35,5. Vai dar 51,5. Massa da amônia, 17 gramas. 17 gramas. Massa da hidrazina, vai dar 28 mais 4, 32 gramas. Pronto, querido, tá aí, proporção fechada. Tá aí agora, esta tem que ser a sua primeira linha da regra de 3. Vamos fazê-la aqui, ó. 51,5 está para 17, que está para 32. A pergunta da questão é, qual é a massa de hidrazina? Então, X gramas aqui, né? E ele te dá 10 de cada um. Então, eu vou colocar 10 desse aqui e 10 desse aqui. Pronto. Que pronto, tá errado. Como é que pode ser? Isso nunca vai dar certo? Não existe matemática algo assim? Querido, por que eu coloquei desse jeito? Para você olhar a relação que existe entre esses dois. Qual é o grande erro, muitas vezes, dos alunos? Esqueci que é matemática, pessoal. Ó, a divisão de 51,5 por 17 tem que dar o mesmo valor que a divisão deste número por esse número. 10 por 10. E eu te pergunto, tá vendo? Não dá, tá errado. Tá, o número de cima não é maior que o de baixo? Sim, então aqui também o número de cima tem que ser maior que o de baixo. E não é. Entende? Então, se o número de cima aqui, ó, ele é muito, veja, ele é igual ao de baixo, a gente tem um erro muito sério. Então, quem vai ser o nosso reagente limitante? Justamente a cloramina. Por quê? Porque você tem aqui aproximadamente 1/5, né? Você tem 1/5. E 17, 10 é mais que a metade de 17. 17 tem metade de 8,5 grama. E 10 é maior que isso. Então, daqui para cá você dividiu muito pouco, reduziu pouco. Então, significa que a proporção aqui ela é muito maior. Então, você tem muito mais ácido clorídrico do que a cloramina. Por exemplo, eu vou tentar me fazer entender.
Se você tem 1/5 do que você tem em cima, esse 1/5 só pode consumir 1/5 do que você tem aqui em cima. E 15 dividido por 5 dá 13, 17 deve dar 13,4. Ó, 3,4 gramas é muito menor que 10. Então esses 10 gramas aqui consumirão apenas 3,4 gramas desse aqui. Entendeu? Ah, tu explica muito ruim, muito mal. É muito ruim de explicação. Tu explica muito ruim, é ótimo. Olha só. Este número de cima é aproximadamente 3 vezes maior que o de baixo. Então aqui também tem que ser assim, querido. O de cima tem que ser 3 vezes maior que o de baixo. Entende? E 10 não é 3 vezes menor que 10. Então tá errado. Portanto, a sua continha vai ser 51,5 está para 32, porque é o limitante que rege a reação. 10 está para x. Pronto. Então tem que ser um valor abaixo de 10. Você sabe disso, obviamente. Só sabendo que é abaixo de 10 você já risca 3 alternativas. E não pode ser 5, né, pessoal? Ah, mas por que não pode ser 5? Faz a conta ali, ó. 320, né, que é 32 vezes 10, dividido por 51,5. Não vai ser 5, porque daqui para cá não dividiu 5 vezes, né? Ou, desculpa, 2 vezes, perdão. É uma divisão, não chega à metade, é um pouco menor que a metade. Então, seu x vai ser igual, colocando aqui o seu x, vai ser igual a 6,21. Certo? Bem boa essa questão. Outra questão muito fácil que é a alternativa que tem átomos de césio, galho, cromo, potássio na ordem crescente de tamanho. Bom, se é crescente de tamanho, basta você pegar uma coluna na tabela periódica, porque todos estão na mesma coluna, e lembrar que eles estão na primeira coluna, colunas alcalinos. Então é lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Assim. Ok? Ah, mas não tem só da primeira coluna, tem o cromo e o galho. Tá, beleza. Eles estão todos no 4º nível então, né? Potássio, galho, cromo, exceto o césio que está no 6º. Então vamos lá, ó. Galho está aqui, o cromo está aqui e o raio cresce para a esquerda nas linhas. Então a ordem correta tem que ser galho menor, cromo, potássio e césio. Galho, cromo, potássio e césio. Letra A. Fácil também. Ah, e acerta os coeficientes. Outra questão bem boa. Vamos lá? É só lembrar do nosso francês preferido, nosso decapitado preferido, que foi o Tony Lavoisier. Então ele diz assim, se você tem 3 aqui, se você tiver um número ímpar e está te atrapalhando, minha sugestão é que você multiplique. Multiplique por 2, por exemplo. Ó. Vai dar 6, entende? Aí você vai ter 3 aqui e 2 sódios. Pronto. Ele quer saber o seguinte, ó. Quando você acerta os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é 2 mais 3 dá 5, mais 2, 7. Muito fácil questão. Resposta letra C. Vamos para a próxima. 49. A polaridade do CCl4 é elevada dando alta eletronegatividade do cloro. Polaridade não, querido. CCl4 é bem apolar, porque é uma molécula simétrica, né? Tem C, Cl, 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 Cl. Então é uma molécula bem apolar, ok? Uma das fases da mistura bifásica que ele cita ali, que é tetracloreto de carbono, água e hexano. Bom, água e hexano e tetracloreto não se misturam, não se solubilizam. Então você vai ter água em cima, tetra e hexano, porque eles são mais densos, o tetracloreto é mais denso que a água. E aqui embaixo você pode ter o seguinte, também pode ter tetra, que é mais denso que a água, em cima o hexano, o chapéu, o hat, ok? Tá aí. Então, uma das fases da mistura bifásica é constituída por hexano, tetracloreto e outra água. Sim, tá certo. Porque hexano, se não é solúvel na água, e o tetracloreto também não, são solúveis entre si.
Ah, mas professor, não tá muito ruim a explicação, como é que eu vou saber? Mas querido, o hexano é ó, CXHY, tá vendo? Assim, são apolares, ok? 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Não, sim, querido, porque a água é mais densa. Resposta certa, 2 e 3. Fechou? 49D. Questões de 2016. Vamos lá. Uma garrafa de refrigerante fechado submetida a um resfriamento rápido e mantida por longo tempo em repouso em um freezer pode explodir, provocando extravasamento do seu conteúdo. Por que, queridos? Porque a água se organiza em grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Assim, as moléculas de água acabam fazendo esses hexágonos, como o professor falou para você, assim, e gerando justamente a expansão, a gente chama de dilatação anômala da água. O gás carbônico no refri se transforma em gelo seco sublima. Não. Sais contidos no refri formam sistemas higroscópicos e absorção de água. Não tem nada a ver, não aumenta o volume, não. A água acaba formando uma organização, estrutura cristalina que ocupa um volume maior. Tá certo. A água é menos densa no estado sólido. A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade no tá. Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão, tá certo. Isso tá certo, bem correto, por sinal. Devido à grande instabilidade do retículo cristalino. Estabilidade tá certo. Primeira tá certa. Sendo que a primeira tá certa, já risca duas. Depois, a boa condição de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração de íons positivos, capturem não. Porque se aumenta a energia, os elétrons giram mais rápido, absorvem a energia e pulam para níveis mais externos. Então os elétrons vão embora, eles não são capturados. Pelo contrário, são liberados. Está errado a segunda. A boa condução de eletricidade é explicada pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons. Está certo. Por isso que há condução. Os elétrons acabam ordenadamente sendo conduzidos para um lugar, criando ali um movimento chamado mar eletrônico ou mar de elétrons. Então gera uma condução de corrente elétrica. Certinho, resposta certa, letra D. É igual água, né, pessoal? Quando você tem uma diferença de potencial, tipo, por exemplo, você tem uma caixa d'água no teto, obviamente no telhado, desculpa, e o seu apartamento fica, sei lá, no segundo andar do seu prédio, você vai ter toda aquela queda livre de água até o seu apartamento. Os elétrons seguem a mesma lógica. O movimento é ordenado. Agora, imagina se fosse, por exemplo, uma, sei lá, tivesse lá em cima, obviamente, a caixa d'água, e ao invés de um cano, tivesse, sei lá, uma mangueira, assim, pulverizando água, sabe? Tipo, o cara jogando, alguém jogando água lá de cima com a água sendo pulverizada. Sabe quando você bota o dedo assim e faz aquela pulverização de água que ele já tinha? Que nem aqueles gatilhos que se usa em produtos de limpeza para você pulverizar as coisas assim, dispersando a água. Pô, você não vai ter... melhor ainda, como se caísse chuva, entendeu? Tipo, a água não cairia, não encheria rápido, por exemplo, outro recipiente embaixo do seu prédio. Então o que acontece? Se o movimento é ordenado, você tem maior corrente elétrica. Os metais são ótimos condutores elétricos e tem isso bem exacerbado. Por quê? Porque os elétrons são conduzidos de forma ordenada de um lado para outro. Bom, 58. Vamos lá. Você tem ali tetraédrica e polar. Bom, para começar, pessoal, tetraédrico tem que ter no mínimo 5 átomos. E só com isso você já arrisca qualquer alternativa que não tenha 5 átomos ali. Porque um tetraedro tem que ter uma coisa no meio, tá? Assim, uma coisa no meio, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui e uma aqui. Para você ligar as pontas e formar um tetraedro, tá? Portanto, a única que pode ser tetraédrica ali é a 3, que vai ter um enxofre aqui, oxigênio, 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 e os hidrogênios aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, tá vendo aqui, ó, uma dupla, simples e simples. Tá aí o H2 e o SO4. Então só pode ser a 3 aqui. Angular tem que ser a água, pode ser angular, ou também o SO2, que é a 1. Então pode ser 4 ou 1. Por quê? É bem fácil. O SO2 faz uma dupla com oxigênio e a água tem pelzinho, né, 2 pel.
vai formar uma estrutura angular também. Linear só pode ser quem tem 2 átomos. 5. Acabou a questão. Letra D. Próxima questão. Ah, e beleza, H2SO4, beta. A alternativa que justifica corretamente o fato do sulfeto de hidrogênio ser um gás em temperatura ambiente. O sulfeto de hidrogênio é um gás em temperatura ambiente, pessoal, evidentemente por causa de algo muito simples. Porque ele não faz interações muito fortes, né? H2SO4 faz dipolo de polo, não é uma ligação de hidrogênio, por exemplo. Tá? Assim, ó, tá vendo? Faz um dipolo-dipolo. O sulfeto de hidrogênio tem uma massa molar maior que a da água. Sim, é verdade, mas não é por isso que ele tem um ponto tão baixo. Pelo contrário. Ele deveria, por ter uma massa maior que a da água, ter um ponto maior que o da água. Mas não acontece porque não faz ligações tão fortes. Tem geometria angular, não é linear. Tá? É angular. Sulfeto é mais ácido que a água. É verdade, mas não é por isso que o ponto é baixo. HS é mais forte que a ligação HO. Não, isso tem a ver com a ligação covalente. Eu estou procurando uma molecular. As ligações são mais fortes com o oxigênio do que com o enxofre. Então, ligação de hidrogênio, querido, acontece justamente com o oxigênio e não com o enxofre. Tá certinho. Tá? Então, resposta certa, letra E. Então, a água faz ligações de hidrogênio, pelo fato de fazer ligações de hidrogênio, vai apresentar uma força de interação muito maior. Questão 60. Beleza. Assinale a alternativa que faz substâncias. Tá. 3 e 5 são moleculares. Para ser molecular tem que ser só a metal. 5 não é só a metal. Então tá errado. 1 e 3 são apolares de baixos pontos de ebulição. Se é iônico, não pode ser apolar, né, pessoal? E a 1 é iônica. Se a 1 é iônica, não pode ser apolar. 4 é uma iônica. Não. Quase 1, 2, 4 e 5 são iônicas. Porque iônico é metal com ametal. 2 e 5, chumbo com diferentes estados de oxidação, diferentes NOx. Não sei, pulem. 4 e 5 são insolúveis em água. Pior ainda. Então, vê o NOx. 2 e 5. Ó. No 2, o chumbo tem NOx mais 2. Que o oxigênio é menos 2, mais 2 para dar 0. E no 5, o carbonato é menos 2. Se ele é menos 2, o chumbo que está ligado só pode ser um chumbo mais 2. Desse modo, os NOx são iguais. Está errada a letra D. Resposta certa, letra E. Sim, bases solúveis em água são grupos 1, bem solúveis, grupos 2, moderadamente solúveis. E carbonatos solúveis somente de grupo 1. Como o chumbo não está no grupo 1, é insolúvel. Sal rosa do Himalaia ou sal rochoso? Tá. 100 gramas desse sal, beleza. E essas são as massas. Eu acabei de falar para você que quando você quer saber o número de mols, basta você fazer 1 mol é igual a massa molar, massa qualquer, x mols. Então, é N igual a massa qualquer dividido pela massa molar. Ok? Então, ele pergunta o seguinte, colocados em ordem crescente de número de mols, quais deles são? Então, vamos lá. Ó. Você vai pegar um por um. Pega ali o primeiro magnésio. Magnésio. Vai ser 36 vezes 10 dá menos 3 gramas, dividido pela massa dele, que é 24 gramas. Depois você vai ter o potássio, que vai dar 39 vezes 10 dá menos 3 gramas, dividido por 39. Lembrando que esse 39 que eu botei aqui embaixo é a massa da tabela. E o cálcio vai ser igual a 48 dividido por 40. Pronto. 36 por 24 vai te dar 1,5. Esqueçam o 10 ali na menos 3, tá, pessoal? Porque todos eles vão ter, então esse aqui não vai ser um fator de diferença. Deixa eu botar o 10 na menos 3 aqui, ó. Vezes 10 na menos 3, tá? Então não vai ser um fator de diferenciação. Tudo bem?
Então, vamos lá. Você vai ter 3 dividido 36 por 24 dá 1,5, 39 por 39 dá 1, e aqui dá 1,2. Pronto, a ordem é o 1, potássio, 1,2, que é o cálcio, e o magnésio, que é 1,5. Potássio, cálcio, magnésio, letra A. Prontinho. Aqui é a mesma coisa que a gente fez antes, nessa questão que você fez várias vezes em aula, ela, né? E a primeira coisa que é importante você perceber é que ele diz que cada quilômetro que um carro roda libera 0,22 kg de gás carbônico. E o carro rodou 100. Então, se 1 km libera 0,22 kg, 100 km libera 22 kg. A outra informação importante é que aqui tem um C, né, pessoal? Não pode esquecer, isso é bem importante. Ele está falando sobre CO2 e o carbonato. Então vamos pegar as massas, o CO2 é 44, a massa do carbonato é C3, H4O3. Isso vai dar 88 gramas por mol. Então 44 está para 88. 22 quilos, lembrando que você pode usar quilo aqui embaixo, se você lembrar que você vai achar em quilo aqui do lado também. Então tem que dar 44 quilos. Resposta certa, letra C. Bom, fala as medalhas de novo, por isso que o professor falou que é importante saber medalha, o Urgs adora medalha, e ele diz ali: uma medalha de ouro entregue na premiação Nobel pesa 175 gramas, com 80% de ouro. Já a medalha olímpica tem 150, mas é 4% a pureza. Então vamos lá. 175 gramas é 100%. 80% é X. Você vai descontar ali 20%. Né? 20% vai te dar 13,5. 35. 175 menos 35, que é 20%. Né? 35 é 20% de 175. Então, vamos fazer esse desconto das 70 a 140 gramas. É isso que você vai ter. E aqui no caso do 150, que é 100%, no caso da medalha olímpica, 4% da X. 40 é 60, 4 é 6. 6 gramas. Fechou? Todas as medalhas olímpicas, ele diz ali que foram 23 medalhas de ouro nas Olimpíadas e 0 de Nobel. Todas as medalhas olímpicas já obtidas apresentam massa de ouro próximo ou equivalente a uma única medalha de Nobel. Então 6 vezes 23 vai dar 6 vezes 20 dá 120. 6 vezes 20 dá 120. Pô, cara, funciona aí com o aplicativo. Pô, só porque o professor aqui quer 120 mais 18, vai dar 138. Isso aí, é aproximadamente 140. Certo. Sabendo que a primeira tá certa, arrisca-se duas. Se o Brasil nas Olimpíadas ganhar 12 medalhas de ouro, o resultado corresponderia à massa de ouro de duas... Não. Se 23 correspondem a uma de Nobel, então significa que 2 de Nobel corresponderiam a 46. Então tá bem errada a segunda. Já acabou a questão. Se o Brasil ganhar um Nobel em 2016, a massa de ouro puro seria aproximadamente... Não, uma medalha de Nobel corresponde a 23 medalhas olímpicas, né? E não 46. Então a resposta certa, letra A. Bom, essa questão é uma questão que requeriria do aluno um conhecimento um pouquinho mais assim abrangente de dissolução de sais. Mas ele diz ali, ó: decomposição térmica do calcário produz cal viva. Cal viva é CaO. Não tem nenhuma que produz CaO, então não pode ter um. Se não pode ter um, você já arrisca 3 alternativas. A obtenção de cal extinto ocorre na reação entre cal vivo e água, que é o CaO mais água. Então tá aqui, termina com 2. Já saberia dessas duas, porque são as possibilidades.
Cal extinto é usado na caiação para proteger paredes da umidade, pois reage com CO2. Tá, então se reage com CO2, a única que reage com CO2 tá aqui, ó. CO2 aqui. Então você sabe que é 3. 3. Pronto. Ah, mas aqui também. Mas esse aqui é o calcário. Ah. E o carbonato de cálcio, que é o calcário, praticamente solúvel em água, embora se dissolva de forma apreciável em água, contém CO2. Tá? Prontinho. A produção do café descafeinado consiste em retirar a cafeína usando solventes. Né? Então ele diz assim, o processo utiliza um banho de solvente. O que o solvente faz? Ele extrai. E ele extrai por causa da solubilidade que ele apresenta junto com o soluto. E já acabou. Prontinho. E depois você evapora por causa dos pontos de ebulição que são diferentes. Questão 66. Essa é uma questão assim, de cálculo químico. E um pouquinho de soluções, mas tem bastante cálculo químico envolvido. Ele diz essa questão, os simuladores e tal, ele fala que você tem uma molécula de ureia, para cada 111 águas, H2O. Então, se é uma proporção de 1 para 1, 1 mol de ureias está para 111 mols de água. A densidade da água é de 1 grama para cada 1 ml. Como 1 quilo de água, porque ele pede 1 litro, né? Tem 1 litro, de água tem 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 litro, 1000 ml, isso vai dar... Ai, já coloquei tudo errado ali, desculpa, pessoal. Ó, 1000 ml vai te dar, então, 1000 gramas, ok? Pois 1000 gramas corresponde a 1 quilo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma continha. 1 mol de água tem 18 gramas de massa. 1000 gramas, que é 1 quilo, que é a mesma coisa que 1 litro, tem X. Isso vai dar 55,55 mol. Por quê? Porque a densidade da água é 1. E o que isso tem a ver? Que ele quer saber quantos mols de ureia você tem a cada 1 litro de água. Então você faz, 1 grama de água tem um volume de 1 ml, 1000 ml, que corresponde a 1 litro, vai ter uma massa de 1000 gramas. Então, se 1 mol tem massa de 18 gramas, 1000 gramas terão 55 mols. Então você vai fazer aqui o quê? Você vai colocar 55, tá vendo? Vírgula 55 mol está para X. X mol. Desculpa, pessoal, momento de raiva por causa dessa naba desse touch aqui. Então, o X vai ser igual ao quê? Um valor 100 vezes menor, porque se daqui para cá você dividiu por 111, você divide por 111 aqui também. Vai dar 0,55 mol. Assim. D. E na gastronomia emprega-se diversos conhecimentos provistos diferentes áreas da química, beleza. Então ele fala ali, produção de Shark. Produção de Shark, propriedades coligativas, tem que ser 1. Por quê? Porque é osmose. Gelatina é um coloide, 2. A gelatina é uma mistura heterogênea que parece ser homo, mas é hétero, porque é um coloide. E a maionese é uma emulsão, você tem que bater muita maionese para ela emulsificar, ou seja, ficar aparentemente homogênea, para, enfim, ficar com um aspecto consumível. Né? Então, 1, 2 e 3, resposta certa, letra A. Certo, queridos? Bom, então é isso aí. Esse foi o nosso primeiro tema. Logo, logo você já posta o segundo e corrige em seguida. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até a aula, né? Essa semana a gente tem mais uma linha de Físico-Química para nós nos prepararmos para a prova da URGS. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.